Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos, os capítulos vão ar do dia 26 a 30 de dezembro. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 50, pressentindo a morte, Amália pede para Eliseba cuidar de Oséias. Moisés conversa com Enutimire na caverna e a perdoa. Desesperado, Arão vai até a casa de Joquebede e diz que Amália está morrendo. Enutimire se despede de Moisés e eles deixam a caverna. Amália emociona todos ao se despedir. Moisés agradece a Arão e segue com Ramsés. Arão não aceita a situação de Amália e se retira para chorar. Enutimire encontra Zebeque no palácio e diz que Moisés partiu. Eliseba e Miriam preparam o corpo de Amália para o enterro. Joquebede fica feliz ao saber que Moisés perdoou Enutimire. Arão questiona Deus sobre tantos sofrimentos. Antes de deixar Moisés, Ramsés o presenteia com um anel de ouro. O hebreu pede para o príncipe cuidar de Nerfetari. A filha de Unete chora com saudades de Moisés. Arão segura Oséias no colo e diz que cuidará dele. Enutimire fica aliviada ao ouvir Ramsés dizendo que Moisés conseguiu fugir. E Unete permanece presa e amordaçada. Ramsés pede para Caroma chamar Nefertari. Tuia provoca Sete ao dizer que ele nunca esquecerá Moisés. Caroma acorda Nefertari e dá o recado. Zebeque se certifica que Enutimire está dormindo e deixa seu quarto. Nefertari se irrita ao saber que Moisés partiu sem se despedir dela. Unete é desamarrada por Zebeque e ameaça o general. Moisés caminha pelo deserto e se recorda das palavras de Arão. Sete ordena que as buscas por Moisés continuem. Tuia fica admirada ao saber que Enutimire encontrou Moisés. Joel agradece a Puque por ter conseguido sua transferência. Unete vai ao encontro de Pázer e também o ameaça. Leila e Gaji ficam preocupados com a fuga do príncipe hebreu. Exausto, Moisés continua em sua fuga pelo deserto. Joquebede, Arão, Miriam e Abigail voltam do sepultamento de Amália. Em conversa com Caroma, Nerfetari mostra irritada com Moisés e Unete gosta de ver a insatisfação da filha. Para jogá-la contra Pázer, a vilã diz que foi o sacerdote quem contou a verdade para o faraó. Moisés bebe o último gole de água e procura um local para descansar. Ele se assusta ao ver Baquemute e outros oficiais egípcios. No capítulo 51 da novela Os 10 Mandamentos, Moisés luta com os oficiais egípcios no deserto e acaba levando a melhor. Nerfetari questiona Pázer e diz que ele é culpado pelo que está acontecendo com Moisés. E Kenny confessa para Caroma que participou da fuga de Moisés. A Puque tenta descobrir o paradeiro de Moisés, mas Arão não conta nada. Joquebede se mostra orgulhosa de Eliseba. Exausto, Moisés tem alucinações e enxerga Sete. Ramsés e Zebeque convencem o faraó de encerrar as buscas. Unete diz para Enutimire que Leila foi a grande culpada pela descoberta de Moisés. Vagando no deserto, o príncipe hebreu recebe a ajuda de um viajante. Leila assume ter contado a verdade para Moisés e Enutimire a expulsa do palácio. Tuia fica contente com a atitude do marido. Uri decide sair do palácio com Leila e Bezalel. Judite conhece o filho de Amália. Baquemute revela para Kenny que Moisés poupou sua vida. Enutimire diz que precisa conversar com Ur. Bezalel reclama por ter que deixar o palácio.
Enutimiri pede para Ur não deixar o palácio. Yunete encontra Leila e Bezalel no harém e os humilha. Em sua caminhada pelo deserto, Moisés quase é picado por uma cobra. Gaji se despede de Leila. Ur entrega uma pedra preciosa para Bezalel, sempre se lembrar dele. Enutimiri conta a Tuia o que fez com Leila. Nefertari e Ramsés lamentam a falta de Moisés. Joquebede diz para os netos terem fé. Leila reencontra Abigail e conta que foi expulsa do palácio. Judite encara Puc e lamenta a morte de Amália. Joquebede teme a fúria do faraó pela fuga de Moisés. Eliseba reclama com Arão pela falta de fé de Nadab. Abigail pergunta com o que Uri irá trabalhar. Ramsés afirma para Nefertari que não a abandonará. Arão diz para os filhos que tem esperança que seu povo seja libertado. Perto de um poço, em meio ao deserto, Moisés vê um pastor de ovelhas ameaçando Zípora e as outras filhas de Jetro. Ele põe a mão na espada e ordena que o homem se afaste delas. No capítulo 52 da novela Os 10 Mandamentos, mesmo diante da ajuda de Moisés, Zípora o trata mal. Nefertari diz estar magoada com Pazer. Ramsés lamenta a falta que Moisés está fazendo. As irmãs de Zípora reclamam com ela pelo modo como tratou Moisés. Sete fica contente ao saber que Ur não deixou o palácio com Leila e Uri. Emburrado, Bezalel diz que não quer comer. Uri e Leila ficam preocupados. Unete é falsa e na frente de Tuia diz sentir falta de Leila. Sete afirma que recompensará Pazer pela revelação. Yunete tenta insinuar que Ur gosta de Nutimiri, mas a princesa recrimina a atitude da acompanhante. Zípora e as irmãs contam para Jetro sobre o encontro com o egípcio. Agradecido, ele ordena que elas tragam Moisés. Abigail conta para Miriam sobre o retorno de Leila. Sete chama Ur e diz estar satisfeito que o joalheiro tenha permanecido no palácio. Anrão teme que Apuc descubra o parentesco de sua família com Moisés. Eliseba admira a fé inabalada de Joquebede. Betânia e Jaque convidam Moisés para ir até a casa de Jetro. Pazer se revolta com Unete e lhe acerta uma bofetada. Jetro recebe Moisés em sua casa e agradece o que fez por suas filhas. Zípora se mostra desinteressada no rapaz. Jetro serve comida e bebida à vontade para Moisés. Miriam conta para os familiares que Leila foi expulsa do palácio pela princesa Enutimiri. Judite sente raiva de Apuc ao ouvi-lo falar mal de Moisés. Com educação, Jetro pergunta quem realmente é Moisés. As 7 filhas tentam ouvir a conversa pela porta. O filho de Joquebede conta toda a verdade para Jetro, que se choca ao ouvir a revelação. Leila discute com Uri e diz que ele pode voltar para o palácio, mas sem Bezalel. Gaji dá forças para Simute conquistar Caroma. Zípora diz para as irmãs que jamais se casará com o estrangeiro. Moisés termina de contar sua história para Jetro. Nefertari pede perdão a Pazer e eles se abraçam emocionados. Apuc pergunta a Baquimute quem são os parentes de Moisés. Jetro oferece sua casa para Moisés dormir. Durante a noite, Moisés vê um vulto por ali e imobiliza Zípora. No capítulo 53 da novela Os 10 Mandamentos, Zípora fica irritada com Moisés por ele imobilizá-la. Apuc se revolta ao saber que Anrão e Arão são familiares de Moisés. Uri se desculpa com Leila e diz que aprenderá a viver entre os hebreus. Joquebede e Anrão
conversam sobre a fuga do filho. Eliseba e Arão namoram em casa. Em conversa com Tuia, Sete afirma que mandará matar Moisés caso ele apareça no palácio. Jetro diz que Moisés pode continuar em sua casa. As filhas de Jetro se animam com a ideia de Zípora se casar com Moisés. Ramsés convida Nefertari para um passeio. Leila decide ir com Joquebede para conhecer o filho de Amália. Gaigi vai até a oficina de Ur para saber notícias de Uri. Apuque conta para Judite que Arão é irmão de Moisés. Enquanto se banha, o filho de Joquebede percebe a presença de Zípora e se aproxima sorrateiramente. Ela finge ser simpática e acaba levando as roupas de Moisés, o deixando pelado dentro da água. Ramsés diz não ter perdido a esperança de Moisés de estar vivo. Eliseba fica sabendo que Leila foi expulsa do palácio. Uri conversa com o filho Bezalel e explica o motivo da ida deles para a vila dos hebreus. Zípora desabafa com Adira, dizendo que nenhum homem mandará nela. Ela ainda revela que roubou as roupas de Moisés, deixando a irmã espantada. Adira volta para a sala e conta toda a verdade para Jetro. No mesmo momento, entra Moisés semi-nu. Jetro se desculpa pela filha e cobre o rapaz com uma manta. Apuque provoca Arão e Arão ao debochar de Moisés. Pázer afirma para Simute que está mais contente por ter feito as pazes com Nefertari. Miriam descobre que Apuque já sabe do parentesco de Moisés com sua família. Jetro oferece suas roupas para seu hóspede. Naila provoca Yunete. Ramsés e Nefertari conversam sobre Moisés. Yunete se mostra esperançosa no namoro da filha com o futuro rei. Sete pede ajuda de Zebeque para se reaproximar de Nutimire. O general diz que é preciso um novo arquiteto para continuar as obras. Ramsés consola Nutimire e diz que um dia ela voltará a ver o filho. Moisés diz que quer ser útil e pede para Jetro arrumar-lhe uma função. O veterano sugere que ele ajude no pastoreio das ovelhas. Ao chegar ao pasto para ajudar as filhas de Jetro, Moisés é questionado por Zípora. Ela o enfrenta e diz para ele se retirar dali. No capítulo 54 da novela Os 10 Mandamentos, Zípora pergunta se não está na hora de Moisés seguir seu caminho. Ele a enfrenta e diz que ajudará Jetro, mesmo contra a vontade dela. Sete ordena que Ramsés assuma as obras que estavam sob responsabilidade de Moisés. Zípora diz que o lugar de Moisés não é com eles ali. Jetro se desculpa com o rapaz e pede para Betânia servir mais vinho. Miriam, Joquebede e Arão não entendem por que Judite se casou com Apuque. Eliseba e Arão discutem e disfarçam a tensão na frente dos filhos. Judite reclama da arrogância de Apuque. Abigail entristece Leila e Uri ao dizer que uma hora Bezalel será chamado para trabalhar como escravo. Moisés agradece a Jetro pela acolhida, mas diz que deve partir. Zípora afirma para as irmãs que abre mão do direito de se casar primeiro. Yunete diz que Pázer deveria ser recompensado por Sete pela revelação que fez. Tuia sugere que o faraó escolha outra esposa para Ramsés. O príncipe desabafa com Nefertari reclamando da ordem do rei. Jetro tenta convencer Moisés a ficar em sua casa. Enotimire é firme e diz para Zebeque que não perdoa Sete. Jetro vai até o quarto de Zípora e diz que não admitirá destrato ao hóspede. Moisés acha graça ao perceber que as irmãs de Zípora tentaram lhe espiar.
Gaji se espanta ao saber que uma moça chegou com seu filho ao palácio. Ramsés começa a se inteirar dos assuntos pertinentes às obras. Uri decide procurar emprego pela Rua do Comércio. Uma moça egípcia conta para Gaji que sua ex-esposa faleceu e que ela está com seu filho. Ela entrega o menino, Shibali, para o cozinheiro real. Jetro diz que está feliz por Moisés ter aceitado ficar em sua casa. Enutimiri se coloca à disposição de Ur para o que ele precisar. Bakhemut avisa Puck que Ramsés substituirá Moisés no comando das obras. Tuia concede permissão a Gaji para criar o filho no palácio. Jetro permite que Adira, Betânia e Jerusa vão até o vilarejo comprar temperos. Uri chega em casa desanimado por não ter arranjado trabalho. Ramsés nomeia Anrão como novo chefe dos hebreus. O pastor de ovelha Aníbal encontra as filhas de Jetro no vilarejo de Midian e as ameaça. Zípora não dá atenção a Moisés e ele vê um escorpião subindo nas pernas dela. Bom, para essas emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.